Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje um review muito especial. A gente vai apresentar, nos seus mínimos detalhes, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Vale ressaltar que eu não sou assembleiano, eu não sou de uma igreja Assembleia de Deus, eu sou batista, mas eu acho importantíssimo apresentarmos esse material aqui no canal. Primeiro porque as Assembleias de Deus é uma igreja que está presente em praticamente todas as cidades do Brasil, né? E, em segundo lugar, porque a gente precisa entender também como é uma declaração de fé. O que seria uma declaração de fé ou uma confissão de fé, que é basicamente a mesma coisa. Então a gente vai apresentar esse material, que foi publicado pela CPAD. Eu costumo dizer que todo crente pentecostal precisa ter esse material na sua biblioteca. E também eu costumo dizer que é importante a gente ler uma declaração de fé como essa, para a gente entender como é a forma correta de sistematizar as doutrinas de uma forma clara, acessível, para que todos os cristãos, membros de igreja, seja aquele novo convertido, seja um cristão mais maduro, tenha acesso àquilo que a igreja pensa com relação às doutrinas da Bíblia. E a CPAD fez muito bem, a CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, em publicar esse material aqui e deixar disponível aí para todos os cristãos, sejam assembleanos ou de outras denominações também. Bom, antes da gente entrar aqui no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, é de graça, ativa aí o sininho das notificações. Na descrição tem os nossos canais parceiros. E também é importante você seguir o nosso Instagram, o @canal João Paulo Fonseca. Bem, a declaração de fé é um documento, ou talvez um livro, ou um material organizado como esse, né? Que traz aquilo que a igreja, a denominação, ou o grupo, né, religioso, pensa e professa com relação às doutrinas da fé cristã, tá? Então a gente tem, por exemplo, a diferença de declaração ou uma confissão de fé, né? Ou um credo. O credo geralmente traz de forma bem resumida, né? E qual é o intuito de uma declaração de fé? Então ele tem o intuito de definir a natureza da igreja, preservar a tradição da igreja, preservar a igreja dos ataques, sejam de heresias ou ataques externos, né? E manter principalmente a pureza doutrinária. Então a Assembleia de Deus, de forma muito assertiva, sistematizou todo o seu pensamento teológico com relação às doutrinas nesse material aqui, que é um material que traz uma declaração de fé que deve ser declarada, confessada e professada pelos cristãos membros aí das Assembleias de Deus, e geralmente o público pentecostal segue mais ou menos a mesma linha, tá? Então a gente vai apresentar esse material, tem duas versões, tem ele em capa dura e também em capa brochura. Eu comprei capa brochura mais para conhecê-lo, mas tem as duas opções aí, vou deixar na descrição do vídeo caso vocês queiram adquirir esse material aqui, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma primeira folha de rosto, declaração de fé, Jesus salva, cura, batiza, no Espírito Santo em breve voltará. Então aqui a gente tem uma segunda declaração de fé, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Declaração de fé. Ezequias Soares da Silva foi o organizador, isso aqui é a 8ª impressão. Ficha catalográfica, e aí nós entramos no sumário. São trabalhados aqui 24 capítulos concernentes a tudo aquilo que as Assembleias de Deus pensam com relação às doutrinas bíblicas, tá? Então tem todos os assuntos, escrituras, Deus, Trindade, vai falar sobre a identidade do Senhor Jesus, obras de Cristo, Espírito Santo, sobre o homem, criaturas espirituais, pecado e suas consequências, sobre a salvação, sobre a igreja, sobre o batismo em água, sobre a ceia do Senhor, sobre a forma de governo, sobre a verdadeira adoração, a igreja e o Estado, sobre a lei, sobre os 10 mandamentos, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, sobre a cura divina, a segunda vinda de Cristo, o mundo vindouro, sobre a família, e aí conclui. São 24 capítulos, tem tema muito importante
E a igreja se posicionou, isso é importante, ter um posicionamento. Não é ficar em cima do muro, mas se posicionar com relação às doutrinas cristãs. Como eu disse no início, isso aqui é uma declaração de fé. É algo que os irmãos aí das Assembleias de Deus, eles precisam confessar e professar com base naquilo que creem com relação às Escrituras, com relação às doutrinas bíblicas. Em seguida a gente tem abreviaturas, Antigo e Novo Testamento. Lembrando que as referências bíblicas todas são utilizadas aí através da versão Almeida, Revista e Corrigida, 4ª edição da SBB. Aqui tem uma apresentação da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, o intuito da Declaração de Fé. Então, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Depois a gente tem uma introdução explicando o que seria um credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé. E aí coloca que são interpretações autorizadas das Escrituras sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. Foi aquilo que nós explicamos no começo. Todas as igrejas ou denominações no mundo possuem algum tipo de crença, seja ele escrito ou não, não importando o nome dado aos ensinos que norteiam a vida da instituição cristã. Lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus e a autoridade para que essa confissão de fé seja estabelecida, tá bom? Então, aqui tem uma explicação na introdução, aí tem aqui uma breve história sobre os credos, confissões e declarações de fé ao longo dos 2000 anos da igreja, né? Então, aqui tem a explicação que a obra da Declaração de Fé, que essa obra é um documento eclesiástico que organiza de forma escrita e sistemática as crenças e práticas das Assembleias de Deus no Brasil, que já são ensinadas nas igrejas desde a chegada ao país dos missionários fundadores Daniel Berg e Gunnar Wingren, que foram aí os fundadores da igreja, né? E aí explicam aqui tudo isso. Pastor Ezequiel Soares é o presidente da comissão especial. Aqui a gente tem depois um cremos, que é mais ou menos um resumo, tá? Olha só, e o legal que esse resumo aqui, são 16 pontos, é o resumo. Isso aqui é um credo. O que seria um credo? O credo é, de forma bem resumida, mostrando aquilo que uma igreja, instituição, segue. A declaração, que é o conteúdo que a gente vai adentrar, já se aprofunda nisso, nesses 16 pontos que deram origem aos 24 capítulos. Então, como é que esse material vai trabalhar? Capítulo 1, sobre as Sagradas Escrituras. E é interessante que ele sempre começa todos os capítulos colocando da seguinte maneira: nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos. Então, isso mostra que a declaração de fé, ela tem 3 objetivos. Quem lê, quem se aprofunda aqui, precisa crer, professar isso e ensinar. Então, por isso que a declaração de fé é importante, porque trabalha nesses 3 pontos: crer, professar e ensinar. Então, aqui, sempre no início, traz já o ponto importante do capítulo. Então, nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade. E que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de palavra de Deus, que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina. Ele sempre vai colocando alguns versos bíblicos, tá? E é interessante, que eu não sei se está dando para vocês observarem, mas sempre tem alguns números próximo das palavras que são referências, que eu vou mostrar para vocês onde ficam. São referências de mais passagens bíblicas. É um material com muita referência bíblica para você estar estudando depois, tá? Então é uma letra bem confortável. É interessante que ele não fica só num credo, só numa frase que traz o que pensa. Ele desenvolve e explica o porquê crer nisso, tá? E o mais importante que eu acho é mostrar os pontos. Por exemplo, na confissão de fé se crê que a Bíblia é infalível. Mas por quê? Ele vai explicando, traz a estrutura da Bíblia, né? Por que segue esses livros, porque eles são canônicos, né? Os 66 livros da Bíblia. Está aqui o propósito, então sempre é dividido em pontos, né? A estrutura, classificação, propósito, e aí explica aqui também com relação aos apócrifos, porque não estão no cânon bíblico, e a mensagem, o contexto da mensagem, a importância de ler dentro do contexto. Como eu disse para vocês, ao final
olha só, a gente tem aqui mais referências bíblicas, que são aqueles numerozinhos. E aí já entramos no capítulo 2. Os capítulos não são tão longos, tá? Mas são muito explicativos, são muito didáticos, porque é um material que foi feito não só para acadêmicos, para todos os cristãos, membros de igreja, até mesmo para um novo convertido, tá bom? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, sempre começa cada capítulo com o seguinte dizer: cremos, professamos e ensinamos. O quê? Que Deus é o supremo ser criador dos céus e da terra. E aí ele vai trazer aqui todo o desenvolvimento sobre o que a igreja pensa sobre Deus. Uma letra confortável, uma diagramação muito fácil. Na parte de cima a gente tem o número do capítulo. O capítulo está sendo trabalhado, o número da página, tá? E aqui ele está falando sobre Deus. O capítulo 3, ele vai adentrar sobre a Trindade, que é um ponto muito importante. A igreja se posicionou, a Igreja das Assembleias de Deus se posicionou com relação a isso. Cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância indivisível em natureza, que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, distintas em função, manifestação e aspecto. Então a Igreja Assembleia de Deus crê dessa forma. Até aqui segue, né, de uma forma majoritária, que todas as igrejas creem, né, as igrejas ortodoxas, bíblicas. E aqui explica, né, com relação ao que é a Trindade, com passagens bíblicas, a negação do unicismo, a função das pessoas da Trindade. Então explica tudo direitinho. E no final, gente, olha a quantidade de referências bíblicas para você estar se aprofundando ainda mais, tá bom? O capítulo 4 sobre o Senhor Jesus fala da mesma forma: cremos, professamos, ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador. E aí ele vai desenvolvendo. Todos os capítulos trabalham dessa forma. O capítulo 5 sobre as obras de Cristo. Então, cremos, professamos, ensinamos que a morte e a ressurreição corporal de Cristo são a viga mestra e o pilar da fé cristã. Esses eventos distinguem o cristianismo de todas as religiões do mundo. Gostei muito da linguagem desse material, uma linguagem de fácil entendimento, uma linguagem muito boa, né? Com relação para você estar entendendo, conhecendo e se aprofundando nos temas. Olha só, expiação. Então aqui vai trabalhar sobre o tema expiação, inclusive lembrando que trabalha dentro da linha de pensamento arminiana, tá? Que é a linha de pensamento da Assembleia de Deus. Capítulo 5 sobre o Espírito Santo. Cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Deus igual ao Pai, ao Filho, e aí explica tintim por tintim, citando passagens bíblicas, e dá um resumão aqui sobre a obra do Espírito Santo, seus nomes, os atributos, as funções, né, do Espírito Santo, Consolador, papel ativo na criação e na redenção, explica tudo direitinho. Aqui o capítulo sobre o homem também, que é importante, lembrando que na confissão das Assembleias de Deus, explica que é uma linha de pensamento com relação ao homem, uma linha tricotomista. Então eles explicam direitinho a forma como é professado a composição do homem, tá? O próximo capítulo sobre criaturas espirituais, que também é muito importante. Cremos, professamos e ensinamos que os anjos são uma ordem natural, sobrenatural de seres criados por Deus antes da fundação do mundo, que são seres espirituais, não devem ser adorados, seus ofícios, suas naturezas. Gente, é muito top. Cada capítulo traz muita informação, não é tão longo os capítulos. Olha só, bastante referências bíblicas. Aqui também vai falar sobre os demônios, né? Evidentemente, como a igreja se posiciona com relação aos demônios também. Esse capítulo aqui é muito importante, que é sobre o pecado e suas consequências, tá? Então, cremos, professamos e ensinamos que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, aqui traz aqui a origem do pecado, a queda no homem, o pecado original, e aqui a confissão é clara que existe sim o pecado original e que o pecado, a iniquidade de Adão contaminou toda a raça humana e toda a sua descendência tornou-se universalmente e totalmente degenerada, pois todos os seus descendentes nascem em pecado e todos nascem em transgressão. E tem aqui esses números que são referências bíblicas que te levarão lá no final para você estar estudando, tá?
Então aqui tem toda a corrupção, a consequência da queda. E aí um capítulo importante, que é o capítulo 10, que vai trabalhar sobre a salvação. Cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal. Então, somente na fé na morte expiatória de Jesus Cristo, o arrependimento, podem remitir o homem do pecado e levar ao Criador. Então é interessante. E o mais legal ainda, eu até coloquei marcações, aqui a gente tem uma linha de pensamento. A salvação para todas as pessoas, a expiação ilimitada, dentro de uma visão arminiana, e a graça irresistível, natureza da salvação, que a gente tem também, olha só, Deus proveu a salvação para todas as pessoas, mas essa salvação aplica somente àquelas que creem, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, Romanos 3, 22. Então, uma confissão de fé arminiana. Então, aqui é possível a perda da salvação, dentro da visão arminiana, mais para o lado wesleyano, né? Mas é a visão arminiana com relação à salvação, e a igreja crê, professa e ensina isso. Aqui tem sobre a igreja no capítulo 11, né? Tem aqui um ensino sobre a igreja, a forma como a Assembleia de Deus entende sobre a parte da organização da igreja, né? As ordenanças, inclusive, a forma de governo também. Então aqui tem sobre o batismo nas águas. Cremos, professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança. E o batismo efetuado por imersão. Fica muito claro aqui, né? Batismo não é sinônimo de regeneração, e não tem o batismo infantil, né? Isso é importante, né? Sobre a ceia do Senhor, que também tem uma explicação memorial, tá? A forma de governo, como eu disse para vocês, eu até antecipei, mas aqui explica como é a forma de governo da igreja, tá? Cada cargo eclesiástico ali. Então é isso, pessoal. Eu estou dando aqui uma acelerada sobre a verdadeira adoração, né? No culto, a questão de organização do culto também. Tá tudo aqui nessa parte. Então os capítulos são bem curtinhos, olha só, sobre a igreja e o Estado, como é a organização disso tudo. Sobre os 10 mandamentos, como os 10 mandamentos se aplicam hoje à igreja, tá aqui também, tá? Muito importante isso. A questão da lei cerimonial, a lei civil, lei moral. Então tá tudo explicadinho aqui também. Esse capítulo aqui é muito importante sobre o batismo no Espírito Santo. Lembrando que as Assembleias de Deus é uma igreja pentecostal. Então traz dentro da visão pentecostal, que é o batismo no Espírito Santo. O que é a extensão dessa promessa, faz uma recapitulação bíblica, a natureza das línguas, as línguas como evidência. Os dons do Espírito Santo é o próximo capítulo, né, o capítulo 20, traz aqui os dons, que são todos, né, que continuam nos nossos dias. Sobre a cura divina, a igreja também segue. Cremos e professamos e ensinamos que a cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus. Então aqui tem uma explicação sobre a cura divina. Por fim, nós chegamos agora nos capítulos que vão trabalhar a parte da escatologia, sobre a segunda vinda de Cristo. Então aqui tem, de forma bem clara, cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em 2 fases. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da tribulação, momento este que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A segunda fase é a sua vinda em glória depois da tribulação, invisível aos olhos humanos. É uma visão pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista, é a visão escatológica das Assembleias de Deus. Depois a gente tem aqui sobre o mundo vindouro, né? Também importante. Sobre a família, esse capítulo aqui é o último, e eu acho ele muito importante porque ratifica a posição conservadora da igreja com relação à família, o que é a família, quem forma a família, com relação a relacionamentos com pessoas do mesmo sexo. Aqui explica direitinho a forma conservadora e ortodoxa da igreja, a forma bíblica, né? E aí nós chegamos aqui na conclusão, né? Explica aqui sobre os 24 capítulos, e aí traz aqui algumas informações com relação à convenção, com relação aos pastores responsáveis. Tem um apêndice aqui sobre os credos ecumênicos. Então tem aqui o credo dos apóstolos, o credo niceno, o credo
niceno-constantinopolitano, credo de Calcedônia, credo de Calcedônia, credo de Atanásio ou Atanasiano, tem aqui também. Depois a gente tem um índice remissivo. E em seguida, um índice dos textos bíblicos, também está aqui. E a gente encerra o conteúdo da declaração de fé das Assembleias de Deus, um material importantíssimo, não só para os irmãos assembleanos, mas para todos nós conhecermos e entendermos o que é crer, confessar e ensinar as doutrinas bíblicas de acordo com a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês e até um próximo review, se Deus assim permitir.